Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Luciano Birajara Nassar, professor de História e Filosofia e escritor. Vamos falar de Jesus Cristo hoje. Lucas 6, 12 e 13. O momento da grande decisão. Como Cristo lidava com as tomadas de decisões. Que isso sirva de exemplo. Ele procurava a solidão, ele procurava a meditação. E o que é a meditação? Meditação são momentos de alta telepatia, onde você pode se conectar, você pode se comunicar com as grandes almas. Cristo, ele tinha essa sensibilidade aguçada, essa sensibilidade à flor da pele, porque a personalidade dele, a grandeza e a nobreza moral dele permitia isso. Ele foi ao Monte Santo e lá passou a noite toda orando. No amanhecer, tomou a grande decisão que mudaria a humanidade. Escolheu os 12 apóstolos. Essa decisão foi a disseminação do cristianismo, do amor, do perdão e da tradição pelo mundo, pelo planeta conhecido e ainda desconhecido. Então, o que significa isso? A importância da meditação, a importância de saber lidar com a solidão que nós temos que ter. Saber orar, saber pedir. Não é exigir, é pedir e agradecer. São dois caminhos: pedir e agradecer. Nunca exigir, nunca reclamar. O caminho para se chegar a Cristo é entender essa função. Ele procurou a solidão, procurou seu Pai e lá começou a sua oração. E o que significa oração? Oração é esclarecimento. Oração é quando você abre o seu sentido emotivo para o lado racional. Você vai diretamente no mundo da imortalidade. Portanto, saber lidar com a solidão, saber pensar na solidão e saber praticar esses pensamentos na solidão, você vai encontrar o quê? Um pensamento genuinamente seu. Você se autodescobre na solidão. Não é no meio da massa, é sozinho. Lá que você toma a grande decisão, a pequena decisão, a média decisão, ou decisões importantes para a sua vida. Só você sabe as decisões que você tem que tomar. Na meditação, pensando em Cristo, orando para Deus, você vai encontrar solução. E a pergunta é uma só. Quando Cristo orou, ele procurou o quê? Um novo mundo. O nascimento de um mundo onde a valorização das tradições, da bondade e do sentimento de unicidade, que é o sentimento de nação, que é o sentimento do indivíduo e que também é o sentimento do coletivo, pudesse ser importante. Para você se autoconhecer e poder vencer na vida, em qualquer área, em qualquer segmento, você faz isso por quê? Porque o seu objetivo é ajudar a humanidade, é ajudar o outro. E se a sua humanidade se resume ao amor dentro do lar, que maravilha, isso já é grandioso. Ou até mais grandioso do que pensar em termos de mundialização, em termos de poder mundial. Porque a humildade, a simplicidade, é o poder maior de Cristo. Na meditação e nesse contexto telepático, que ainda os homens não sabem lidar e não têm essa linguagem, porque a telepatia é um passo para a linguagem divina. O homem ainda não aprendeu isso. Quando você consegue ter essa conexão, essa linha direta, você começa a lidar com Jesus de uma forma
tão poderosa, tão viva, que você se transforma. E aí você encontra a felicidade, você encontra o equilíbrio. É na oração. Essa tomada de decisão de Jesus Cristo, Lucas 6, 12, 13, ele conclamou os apóstolos escolhidos, pensados, examinados. E através desses apóstolos foi colocado no livro, foi transcrita a Bíblia, foi produzida a Bíblia. Porque ali estava a marca de Cristo, o que ele deixou na terra. E hoje o mundo inteiro segue Jesus. Porque Cristo abriu a possibilidade das religiões. Cristo é a porta, é o abre-alas da liberdade religiosa. Então a primeira coisa é saber orar, entender o poder da oração, o saber pedir. Peça a Jesus. Saiba pedir a Deus, que com certeza você tomará a melhor decisão. Não é? Quantos minutos por dia ou por semana você se dedica a fazer uma boa oração? Você assiste um bom filme, você lê um bom livro, você faz boas refeições, você tem uma família muito bacana, você tem as suas horas de lazer, vai praticar esporte, você gosta de um jogo de futebol, eu também gosto muito. Mas a pergunta é essa: quantos minutos, quanto tempo você se dedica a uma boa oração? Seja o evangelho do lar com a família ou a oração com você, Jesus e as suas almas protetoras. Quanto tempo você faz isso? Você tem essa paciência para fazer? Ou a sua vida é uma correria desenfreada, uma correria insensata? Você tem esse sentimento de humanismo e humanidade para orar para Jesus? Não é a meditação vaidosa, não é a relação com a solidão composta pela vaidade, ou a relação com Cristo composta pela vaidade, não. É se desfazer do ego quando você conversa com Jesus. Lá é você e ele. É você se confrontando com ele, é você falando com ele, é você aprendendo com ele, é você de joelhos para Jesus, para Deus. Faça isso. Para tomar as decisões, comece a orar. Nem que seja 5 minutos por dia. Comece um pouquinho por dia. Saiba orar. Simplicidade, humildade é poder. Saiba ser simples. Saiba entender a força da simplicidade. Saiba se curvar para Deus. Saiba entender o que isso significa. Deus não veio para revolucionar. Cristo, Deus, ou Jesus Cristo, a personalidade mais fantástica já existente, ele não veio para revolucionar nada, ele veio para manter a tradição, o amor, a fé, o perdão e principalmente o respeito à família. Essa é a função de Cristo. Quando ele toma a decisão dos 12 apóstolos, ele já tinha em mente um mundo mais justo, mais coerente, mais seguro. Porque essa era a função de Cristo. Quando Deus o escolheu, quando ele tomou essa decisão, ele já sabia da sua nobre e grande missão. Criar o homem, criar a terra, criar o mundo, criar a humanidade. Mas lá ele soube orar e entregar-se para a solidão. Não existe um pensador genuinamente sensato, equilibrado e marcante que não tem uma relação afetiva com a solidão. A solidão é a base da criatividade. A solidão é a base do entendimento da vida. Você tem que saber ter uma relação próspera e afetiva com a solidão. Solidão não é depressão, saudades que te derrubam. Não.
Solidão é relação com Deus, é compreender a sua função na Terra, é procurar crescer. E quando você fala em Jesus Cristo, lembre-se que ele orou a noite toda e no amanhecer tomou a decisão mais marcante da história humana. Chamou os 12 apóstolos e lhe entregou a missão, a dádiva salvadora. Saiba orar, saiba pedir a Jesus Cristo. Tenha compreensão do poder de Cristo. Cristo vai te dar a força. Não tome decisões fortuitas, inócuas ou impensadas. Saiba orar para Jesus. Saiba pedir para Jesus. Saiba entender a solidão. Até a próxima.